Olá, seja bem-vindo. Você está no canal O Boss Tá On. Eu sou o Bruno Lira e hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Antes de começar a falar de planejamento estratégico, eu vou utilizar da mitologia para ajudar aí nessa reflexão que a gente vai ter hoje. Eu vou falar sobre dois titãs que eram irmãos, Prometeu e Epimeteu. Os deuses, querendo povoar o mundo, delegaram, a Epimeteu e Prometeu, aos irmãos, a responsabilidade de. Epimeteu, por sua vez, rapidamente já saiu distribuindo os recursos que tinha, deu garra aos tigres, deu pelo para alguns animais, foi ali distribuindo todo o recurso, chegou a hora de construir, de modelar o homem. Eis que só sobrou o barro. Prometeu, seu irmão, por sua vez, vendo aquilo, e falou: bom, neste mundo o ser humano não vai conseguir sobreviver sendo apenas de barro. Então Prometeu vai até Hefesto e rouba a chama de Hefesto, do deus Hefesto, e dá aos homens. Tendo as chamas dos deuses, os homens então passam a sobrepor os animais, passam então a reinar no mundo. Zeus descobre o que fez Prometeu, o condena por sua vez a ficar preso a uma pedra, tendo ali a companhia diária de uma águia, um falcão, um pássaro muito grande, que todos os dias se alimentava de parte do fígado de Prometeu. Todos os dias o falcão ia lá e se alimentava. O fígado se regenerava e no dia seguinte o ritual voltava. Isso perdurou por mais de 30 mil anos até que Hércules o solta. Epimeteu, por sua vez, se casa com Pandora, a mais bela de todos. Pandora recebe de presente dos deuses uma caixa, um jarro, alguns traduzem como jarro também. De posse dessa caixa, então, e aí há uma discussão se foi a própria Pandora ou Epimeteu que abriu a caixa e liberou todos os males que hoje habitam e coabitam na nossa terra. Bom, mas por que eu trouxe esses dois titãs? O que isso tem a ver com planejamento estratégico? Você deve estar se perguntando. Quando a gente vai analisar o mito, esse mito em especial, ele está ali permutando com uma relação muito humana, que é essa polarização desses dois irmãos que coabitam na gente. Prometeu tem por definição, a palavra Prometeu tem por definição, o pré-pensador. Aquele que pensa antes de agir. Logo, o previdente. Do outro lado, por sua vez, você tem Epimeteu, aquele que age para depois pensar. Logo, o impetuoso. Aquele que impulsivamente vai lá e faz e depois mede as consequências. Bom, basicamente, a nossa vida, o nosso existir, dentro de nós coexistem, na verdade, essas duas figuras. Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele já descreve o T1, T2, Sistema 1, Sistema 2, onde o Sistema 1 é relacionado ao comportamento, ele é mais voltado para um comportamento mais automatizado, uma coisa mais automática, uma coisa mais intuitiva, mais emocional, um comportamento mais emocional. Do outro lado, o Sistema 2, ele é justamente um sistema mais previdente, ele é mais lógico, ele é mais racional. Acreditava-se a economia que nós éramos que nosso comportamento ele era muito mais previdente, preditivo, lógico, racional, do que esse lado mais impetuoso, esse lado mais emotivo, esse lado mais intuitivo, que nós éramos muito mais razão do que intuição. Bom, aí que entra então a importância da estratégia. Viver esse sequestro emocional e dar respostas emocionais ao mundo, a gente já sabe que é o favorito quando o assunto é ser humano. O ser humano, ele vai dar muito mais respostas emocionais do que lógica. Só que quando a gente pensa na estratégia, a gente pensa nessa mobilização de pessoas, de recursos, de processos que busca
essa relação de previsão, de previsibilidade, é uma antecipação do futuro, logo muito mais Prometeu, logo muito mais pensar antes de agir. Eu não quero dizer aqui que Prometeu é melhor que Epimeteu. Há situações que agir para depois pensar é a solução. Afinal de contas, quando os nossos antepassados se davam ali de frente a uma situação de risco, eles tinham que agir. Imagina, parar para pensar de frente a um leão numa savana. Possivelmente, já que Epimeteu deu garras, dentes afiados para um leão, nós seres humanos, ainda que não fôssemos mais de barro, nós seríamos vítimas desse animal extremamente feroz. Então, obviamente, há circunstância que a gente precisa agir. Mas, de maneira geral, o pensar antes de agir, ele pode nos dar insumos, ele pode potencializar os nossos recursos, ele pode nos permitir mapear o cenário e justamente trabalhar da melhor forma. Porque quando a gente é sequestrado por essa emoção e age de forma impulsiva, age sem pensar, o resultado, o que vem depois de tudo isso, pode deixar uma herança indesejada. Então, quando a gente fala em planejamento, isso vale para as empresas, isso vale para a sua vida, o planejar é justamente se dispor a pensar, a mapear, a entender o cenário, a prever o que vem. É ser previdente, pensar, antecipar esse futuro, enxergar tendências, enxergar modismo, e aí você estruturar processos, alocar pessoas, disponibilizar recursos, entende isso? Para justamente alcançar esse resultado. Então, todas as vezes que a gente simplesmente ignora esse pensar antes de agir, a gente está sendo humano, evidente, porque esses dois irmãos coexistem dentro da gente, mas a gente pode se deparar com um resultado indesejável. É claro que, e aqui vale a figura da mitologia, os dois se deram mal, os dois irmãos. Prometeu, mesmo pensando muito antes de agir, teve como resultado uma tortura por mais de 30 mil anos. O seu irmão, uma situação parecida com a abertura da caixa de Pandora, e todos os males coexistiram, coabitaram as nossas vidas a partir daí. Então, obviamente, a gente precisa, além de tudo, buscar reconhecer esse cenário, quais são os desafios, quais são os riscos. Então, veja, planejar é um ato de pensar, um ato de mobilizar recursos, um ato de construir processos. O que são processos? São atividades que serão desenvolvidas, serão operacionalizadas de forma rotineira. Quer dizer, você tem aqui dentro do processo a evidência da recorrência. São atividades que acontecem de forma recorrente, onde você tem um input da atividade e você espera obter o resultado todas as vezes que esse input chegar, o output dele, quer dizer, o resultado final, ele vai ser o mesmo. Então você tem processos acontecendo dentro dessa estratégia para você sim chegar no resultado. E a melhor coisa para botar a estratégia em prática é o PDCA. A gente preparou um vídeo muito bacana sobre o PDCA, vou deixar ele aqui no alto para você. Se você quiser entender um pouco sobre esse ciclo de melhorias contínuas, que vai pegar a sua estratégia, pegar esse seu planejamento, e você vai ter ali um ciclo onde você está sempre evoluindo esse processo, investigando esse processo, fazendo ali as devidas correções e ajustes para manter o trem no trilho, rumo à meta, rumo à rota desenhada. O PDCA é um recurso e esse vídeo vai te ajudar. Bom, a minha ideia aqui era fazer reflexão sobre a importância da estratégia na nossa vida, que é esse ato de pensar, de mobilizar recursos para atingimento de um propósito. E se você também quer entender o propósito, desse lado aqui, ó, um outro vídeo a gente falou sobre para as pessoas que desejam viver o propósito, precisam suportar o processo. É uma reflexão muito bacana que eu acho que vale a pena você assistir. Da minha parte, eu encerro esse vídeo aqui, porque esse ecossistema que a gente produziu, chamado Bosta On, tem muita coisa bacana. Você pode navegar aqui pelo YouTube, que você vai encontrar
outras videoaulas, outras reflexões que vão te ajudar no dia a dia. Lembrando também que nós somos um podcast, sim. Toda semana a gente leva um convidado, leva uma biografia até você. São muitos insights bacanas que você tira desses programas, muito conteúdo sobre empreendedorismo, sobre o mundo dos negócios, sobre o universo das profissões. Então, você também vai ter aqui nos nossos catálogos os podcasts que já foram gravados, e se você correr lá no @obostaon no Instagram, você confere muitos conteúdos, muitos cortes desse podcast, muitos conteúdos exclusivos que criamos para aquela plataforma. Gente, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, fique com Deus, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, deixar um comentário, porque tudo isso ajuda no desenvolvimento dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos e também do nosso canal. Obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu!